E aí galera do Mundo Edu, beleza? Eu sou a Dani Bressan, estamos em mais uma videoaula e hoje para uma revisão para a prova do Enem. Uma revisão bem importante, com dicas valiosíssimas para vocês realizarem essa prova. Vamos lá? Queridos, a primeira coisa que a gente vai pensar é como é que essa prova está estruturada. Ou seja, como essas questões estão distribuídas. Nós temos uma média, não estou dizendo que é sempre assim, mas uma média de mais ou menos 23 questões de língua portuguesa, 12 questões de literatura e as outras questões, além das línguas estrangeiras, elas se dividem muito nas artes, enfim, em outras áreas, né? Inclusive na música. Mas o que nos interessa mesmo é saber como resolver essas questões e quais são os assuntos que mais aparecem. Por isso, essa aula de revisão emblemática, uma aula fantástica para vocês para o Enem. Dentro da nossa prova de linguagens, a principal ideia é que vocês leiam com muito cuidado o enunciado. Há muitas pessoas que dizem assim, o enunciado é só uma embromação, o enunciado é só uma historinha. Não, na nossa prova o enunciado tem fundamento, o enunciado interessa e eu tenho que ter muita atenção ao enunciado, porque dali eu posso retirar informações bem importantes. Então a primeira dica que vem nessa aula agora é: leia o enunciado, sublinhem o geral, assim, ó, em geral, né? O final do enunciado, que ali vem o que a gente chama de comando da questão. O que é o comando da questão? Aquilo que eu devo fazer exatamente na questão. Em muitos casos, e vocês já devem ter percebido isso, acontece de quê? De nós termos uma, duas respostas que parecem ser as respostas corretas. Ah, Dani, mas aí eu erro, eu boto a outra resposta e o gabarito vem outro, o que está acontecendo? Gente, às vezes, não é que aquela resposta seja errada, ela só não é certa para aquela questão. Então, cuidado, o enunciado me diz o que quer, exatamente o que quer, e daí eu tenho que pensar nas respostas. Então, o lema é o seguinte: enunciado, texto, questões, tá certo? Enunciado, texto, questões. Terminou de fazer isso, passa para a próxima questão. Dentro das questões, vocês sempre pensem assim: qual é a resposta mais adequada a este enunciado? O que está mais adequado a este enunciado? É isso que me interessa. Trabalhando com a ideia das linguagens, vamos pensar na prova de língua portuguesa, o que mais aparece na prova. Porque não adianta, nós não temos como prever exatamente aquilo que vai cair na prova. Mas existem temas, temáticas, assuntos que se repetem na prova do Enem. Por exemplo, é certo que vocês vão ter uma questão que trabalhe com a ideia da educação. Gente, a partir de 2017, a prova de linguagens, ela vem junto com a prova de ciências humanas. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter que ter muito mais cuidado, porque eu vou ter muito mais texto. Por isso que eu digo para todo mundo, é evidente que a gente não vai ler toda a prova do início ao fim, não vai dar tempo, é muita coisa, tem uma redação para fazer. O que nós temos que fazer? Ler o enunciado, com muita calma. Por isso que eu vou destacar, vou frisar isso, ler o enunciado. Aí nós temos alguns temas, algumas temáticas, ou seja, assuntos que sempre são recorrentes, se repetem na prova do Enem. A gente, mais ou menos, imagina que o Enem vai pedir a partir daquilo que já foi pedido. Porque nós não temos bibliografia na prova de linguagem, não existe uma bibliografia para nós seguirmos. Então o que eu digo para os alunos? Vamos nos preocupar com as temáticas, com os assuntos que se repetem na prova todos os anos. Dentro dos assuntos, das temáticas que mais aparecem na prova, nós vamos eleger o quê? A questão da saúde, certo? Nós teremos uma campanha de saúde, uma campanha do Ministério, uma campanha de um governo, enfim, em relação às questões da saúde, seja o Zika vírus, a dengue, AIDS, né, que se fala pouco, tem se falado pouco na AIDS, o próprio HPV, que agora nós tivemos este ano a vacinação nos meninos a partir de 13 anos contra o vírus do HPV. Então nós temos uma série de eventos aí que se relacionam com a saúde. A própria questão da sustentabilidade, a questão do lixo, da água, das questões urbanas, do acúmulo que nós temos hoje nas grandes cidades. Então tudo isso vem no Enem
E que bom que vem, né? Porque a gente tem que discutir essas questões também. Outra questão importante que aparece sempre no Enem é o que nós chamamos de textos digitais. Os textos digitais, gente, são aquilo que nós temos hoje. Por exemplo, os blogs, os chats, as redes sociais, o próprio Instagram, o Tinder, né? Que o Beethoven adora. Essas coisas todas, esses textos todos, são textos digitais. Aí nós não podemos nos esquecer de um detalhe. Texto digital está sempre no meio virtual. E esses textos são chamados de hipertextos. Então, cuidado com o enunciado quando vier uma questão de hipertextos, que são os textos digitais. Prestem bem atenção àquilo que eles estão pedindo, né? Que a prova está pedindo de maneira geral. Agora as pessoas me perguntam, Dani, mas e a gramática? Cadê a gramática? Vai cair gramática? Queridos, infelizmente nós não temos essa previsão. O que acontece, o que tem acontecido nos últimos anos, são 3 coisas de gramática que o Enem repete há muito tempo, que é exatamente o quê? O uso das conjunções, sejam elas coordenadas ou subordinadas, o uso de verbos. Gente, muito importante dar uma revisada no uso dos verbos e saber por que os verbos têm aquele valor, né? Qual é o sentido do verbo? É presente, é passado, é futuro? É agora, é um momento, é algo que já aconteceu, algo que pode acontecer, que vai acontecer certamente, que talvez aconteça. Eu tenho que ter essas ideias. E muito mais do que isso, os verbos, meus queridos, eles vêm nas propagandas. E sempre o Enem traz uma propaganda que esteja falando com o leitor. E esses verbos no imperativo, que é aquele verbo da ordem, do conselho, da sugestão. Muito cuidado com os verbos, que é uma possibilidade enorme de prova também. Outra questão que é bem importante que aparece na prova é a pontuação. Nós já tivemos aí vários anos, na verdade tivemos 4 anos, né? 4 anos de questões de pontuação. Então é muito importante nós sabermos o motivo da pontuação. Os 2 pontos, a reticência, a própria vírgula. Por quê? O ponto de interrogação, da exclamação, as aspas, o travessão. Por quê? Então, o motivo da pontuação deve ser revisto, tem que ter muito cuidado quanto a isso, é sempre uma possibilidade de prova. Queridos, eu não tenho certeza de muita coisa, mas tem uma coisa que eu tenho certeza, e vai aparecer na prova do Enem, é ou são as funções da linguagem. Tem que saber função da linguagem, sobretudo 2, que é a referencial e a metalinguística. Gente, assim, ó, não esqueça, o que é uma função referencial? Aquela função que te dá informações. É o texto que traz informação. O que é uma função emotiva ou expressiva? Aquela em que predomina a primeira pessoa. O que é uma função conativa? A função conativa ou apelativa, aquela função da propaganda, aquela função que tenta convencer, que fala com alguém. Essa é a função conativa e olha o nome, né? Apelativa. Eu ainda tenho a função poética, que é aquela que não precisa ser na poesia, gente, cuidado, mas aquela em que o texto é muito bem elaborado, vem com várias figuras de linguagem, e esse texto, quando tem uma elaboração maior, uma linguagem diferenciada, a gente chama de função poética. E para não deixar de fora, lógico, a função metalinguística e a função fática. A função metalinguística que seguidamente aparece no Enem é quando eu uso o texto para explicar o próprio texto. Um grande exemplo é o dicionário. Ou seja, eu tenho uma palavra e para explicar a palavra eu uso o quê? Uma palavra. Isso é metalinguagem. Se eu fizesse um vídeo sobre como fazer vídeos, isso seria metalinguagem, porque eu estou usando a mesma coisa para falar da coisa. Essa é a função metalinguística. E na verdade ainda temos a função fática, aquela função da comunicação rápida, do diálogo rápido, que é o caso do quê? Do WhatsApp, dos telefones de forma geral, aquela das mensagens, inclusive, que são aquelas informações rápidas, de comunicação rápida. As funções da linguagem, revisem, isso é questão de prova certa. A ideia da linguagem verbal e linguagem não verbal. Não esqueçam que linguagem verbal não é que tem verbo. Parem de pensar essas coisas. Linguagem verbal é que tem coisa escrita. Sempre que aparecer uma coisa escrita, é linguagem verbal. Sempre que aparecer imagem e não tiver coisa escrita, só imagem, é linguagem não verbal. Porque não tem nada verbalizado. Certo? Não esqueçam que texto é tudo. Tudo é texto.
tudo eu posso ler. Uma imagem é texto, um gesto é texto, um origami, como veio na prova de 2015 com a Lígia Clark, um origami é texto, um quadro é texto. Texto não é só coisas escritas, ou não são só coisas escritas, não é só aquilo que está escrito. Texto é tudo, e tudo pode ser lido e interpretado. Vem aí a prova de linguagens que não deixa eu mentir sobre isso, tá certo? Essas são as dicas para vocês fazerem a prova de linguagens, importantes dicas e muito mais dicas estão por vir, mais revisão por aí, sempre rumo ao topo do Enem. Eu sou a Dani Bressan, Mundo Edu, um grande beijo para todo mundo.